Com a presidência dessa próxima mesa, doutora Adriana Baroni Garrido, advogada formada pela USP, pós-graduada em processo civil pelo Centro de Extensão Universitária, membro da Comissão Especial de Soluções Consensuais, esta comissão, e das comissões de família e sucessões de mediação, negociação e práticas colaborativas do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, também certificada em práticas colaborativas pelo IBPC, Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, do qual eu, Mônica, Sandra e tantos outros aqui também fazemos parte. E convidamos para esse painel, com toda honra, doutora Gisele Câmara Groeninga, psicóloga pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, mediadora interdisciplinar, parecerista, mestre e doutora em Direito Civil pela USP, diretora nacional de Relações Interdisciplinares do IBDFAM, ao qual fazemos parte também, e membro do Conselho Executivo da International Society of Family Law. Muito bem-vinda, Gisela. Sempre é um prazer ter você por perto. Completando a mesa, a doutora Mônica de Ribeiro de Andrade Gama, advogada formada pelo Largo São Francisco e bacharel em Psicologia pela USP, com pós-graduação em Direito de Família pela EPD, especialização em MASCs pela EPM e Constelação Familiar pela Inovare Hellinger. Muito bom. E Célia, você vai também compor? Então, nossa vice-presidente e conselheira seccional irá compor esta mesa, que tem como tema central mediação e relações familiares. Adriana, por favor, o comando é seu, fiquem à vontade, temos 1 hora e este será o último painel antes do nosso almoço. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigada, Zé. É muita alegria estar aqui com vocês, na nossa Casa dos Advogados. Agradeço a nossa presidente, Fernanda Tartucci, a todos os presentes e membros da comissão pelo convite. Me sinto muito honrada. E como advogada na área de Direito de Família e Sucessões há 35 anos, que completo esse ano, é uma imensa alegria ver o progresso que nós estamos tendo das soluções consensuais de conflitos. E cada vez mais as pessoas numa mentalidade de união. O doutor Freitas falou uma coisa que eu achei muito importante a respeito da relação entre os advogados e os mediadores. Então, o que eu tenho visto hoje é cada vez mais uma união de esforços entre os advogados e os mediadores, principalmente na nossa área, e isso me traz imensa alegria. Então, eu trabalho com negociação, não sou mediadora, mas sou uma grande incentivadora da mediação. Eu acho extremamente importante, muito mais importante nós termos soluções consensuais que possam transformar as relações familiares, que são tão intensas, problemas tão graves que a gente vê no dia a dia do trabalho, do que nós podermos ter uma sentença judicial, entregar essa sentença na mão do cliente e dizer, agora está aqui a sua solução. Então, esse poder de transformação, de diálogo, de refazer um pouco essas relações familiares é extremamente importante. Então, para mim, é uma grande alegria esse avanço das soluções consensuais, das práticas colaborativas, da mediação, da negociação. Então, sem maiores delongas, para nós não perdermos nenhum minuto das nossas ilustres palestrantes, eu vou passar a palavra para a doutora Gisele Groeninga. É uma grande honra tê-la aqui conosco. Bom dia a todos e a todas. Um instante.
Ok. Bom dia a todos e a todas. Um imenso prazer estar mais uma vez nesta casa que tão bem acolhe a interdisciplinaridade. Cumprimento a todos, agradeço muitíssimo o convite da querida Fernanda Tartucci, nossa Fer, e saúdo a todos na pessoa da doutora Adriana Garrido, que presidirá esta mesa. Bom, realmente a mediação em muito caminhou, né? E eu faço sempre questão de fazer um louvor à doutora Águida Arruda Barbosa, que é a nossa guerreira da mediação há tantos anos e que eu tive o prazer, a honra e a oportunidade de acompanhar a trajetória dela, pegar uma certa carona, e aí posso dizer que nós somos pioneiras aqui da interdisciplinaridade, né? Eu sou... Vocês viram minha crise de identidade, né? Psicóloga, psicanalista, vai fazer mestrado, doutorado em Direito, né? E aí, por aí, a gente vai se questionando em um momento em que todos nós estamos questionando um tanto as nossas identidades em tempos de grandes mudanças sociais, estruturais, familiares, né? E que realmente nós precisamos de um novo olhar e uma nova forma de estar no mundo, né? Olharmos uns aos outros e a nós próprios. Então, acho isso que tem muito a ver com a mediação. Eu costumo dizer que a interdisciplinaridade é um reflexo da democracia realmente nas ciências. E tem alguma coisa muito importante da interdisciplinaridade, que é quase como um efeito colateral positivo, que é o fortalecimento das nossas identidades e o fortalecimento de cada disciplina. Nesses tempos de tanta angústia, ansiedade, medo e questionamento das nossas identidades, não podemos deixar de reconhecer que as confusões são um tanto inevitáveis. Então, temos feito, sim, algumas confusões, e eu acho que a mediação e todo questionamento em relação à mediação, é conciliação, é mediação, é negociação, o que é a mediação, eu acho que é uma pergunta que a gente deve constantemente se fazer. E eu faço um paralelo ao meu trabalho como psicanalista, que o tempo todo também eu tenho um dever ético de me perguntar, eu estou fazendo psicanálise, eu estou fazendo alguma outra coisa? E eu estou seguindo, então, a ética da minha profissão ou eu estou ferindo esta ética? Então, isto é um questionamento que a gente deve e vai continuar a se fazer, por mais que a gente ensine, por mais que a gente difunda. O tempo todo a gente está falando assim, bom, eu estou fazendo conciliação ou eu estou fazendo mediação? Né? E é importante a gente manter isto, né? Até para que consigamos diferenciar mediação, conciliação e negociação. E aí, quanto mais nós tivermos isto claro, mais nós vamos também passar isso para quem a gente está atendendo. Não tem um melhor que o outro, eu lembro, né? Algo que se diz, né? Como se fosse o método adequado, a forma adequada de resolução de conflitos, né? Adequado não, nós precisamos das 3 formas, né? E a gente usa, então, no nosso cotidiano, gente, a gente usa mediação, eu comigo mesma, conciliação e também a lógica da força, né? Da sentença, tem que fazer porque tem que fazer. Isso a gente pode passar, né, para as nossas práticas profissionais, de modo a podermos nos questionar, né? Bom, eu gosto sempre de iniciar, como a gente está falando de família, relações familiares, eu gosto de falar sempre da definição de família, que é uma estrutura em que cada um ocupa um lugar, exerce um papel e uma função, em relações necessariamente complementares. Isto é fundamental, porque todas as nossas relações são necessariamente complementares. Mas na família, isso é muito óbvio, essa complementariedade em vínculos que são de natureza existencial e material. Então, não é só a família patrimonializada, hierarquizada, né? Mas hoje em dia a gente tem a família eudemonista, em que cada um vai buscar, ou vai ter o direito a buscar, né, a sua realização. A realização
pessoal, das suas características de personalidade, de acordo com o seu lugar nesta instituição família e seguindo a finalidade, que é o de cuidado e proteção dos mais vulneráveis, mas também da vulnerabilidade de todos nós. Somos seres vulneráveis e interdependentes por natureza. E mais, em relações que têm uma natureza consciente e, psicanalista, né, inconsciente. Nada mais democrático do que o inconsciente. Ou seja, isso nos traz aí um parâmetro para ver que o que a gente enxerga da realidade é sempre uma parte desta realidade, né? E tem muito mais, e sempre tem muito mais para nós enxergarmos, né? Bom, tem algumas peculiaridades, a família é a matriz, né, célula máter da sociedade, né, ou ainda a matriz de todas as outras instituições que vão guardar, sim, relações com a família e a forma de sua organização. Atualmente nós temos uma família muito... E a gente fala pouco, né? A gente fala da Revolução Feminista, mas a gente não fala muito do que foi o choque de gerações, né? Lá na década de 60, como sempre lembra a Águida, né? A 68, o ano que não acabou, né? Nós estamos ainda sempre nessas revoluções, e essa do choque de gerações, em que as relações passaram a ser mais horizontalizadas e menos verticalizadas. E o poder se exerce cada vez mais com base não tanto na força, embora sim, mas com base não tanto na força, mas no respeito que se tem às hierarquias, e necessariamente nós temos hierarquias em nossas vidas, né? Ou ainda, melhor dizendo, as diferenças. Então, o respeito às diferenças. E a mediação, ela se insere justamente neste cenário do respeito às diferenças em relações mais horizontalizadas, e o próprio lugar do mediador é aquele que vai ser um catalisador das relações, ou ainda a Fernanda falou agora há pouco que o mediador tem que ser biodegradável, né? Então a gente vai, né, sumindo, né? E no lugar do mediador vai entrar o quê? A comunicação e a capacidade de simbolização, aliás, tão evidentemente escassa em nossos tempos. A capacidade de comunicação, que segundo a Françoise Doutor, uma psicanalista, ela falava, é o desejo mais básico do ser humano, é o de se comunicar, é o de interagir. E muitas vezes a gente vê justamente essas dificuldades. Então a mediação vem justamente neste cenário. Nesse cenário em que, em família, e aí tem as peculiaridades da família, né, que os afetos, vamos dizer, correm soltos, né? Em família, nós entregamos a chave do nosso coração para os outros, né, que nos conhecem, né, muito intimamente, né, e tem aí o poder de também nos ferir naquilo que nós temos de mais vulnerável. Então, se a finalidade da família é o cuidado das nossas vulnerabilidades, também é o terreno em que essas vulnerabilidades estão expostas e muitas vezes são atacadas, né? Eu queria trazer aí, e a gente fala disso, né, e acho que é também, né, uma necessidade de a gente ir aprimorando um pouco os nossos conceitos, né? Eu sei que eu estava ali ouvindo as palestras, falei assim, mas pera, deixa eu procurar aqui, né? O que quer dizer isso, o que é a mentoria, Então, nós estamos também em época de questionar os nossos conceitos. E eu trago aí o aporte da psicanálise, que conflito, a vida é feita de conflito e transformação de conflitos. Claro que no dia a dia a gente vai falar, vamos resolver os conflitos, né? Soluções consensuais, né? Mas vamos resolver conflito. Conflito, na verdade, ele se transforma, ele não se resolve. Porém, quando o conflito, quando há um impasse, há uma dificuldade de trocas entre os sistemas, entre as pessoas, nós vamos ter o quê? Impasses. E esses impasses, quando vão ao judiciário, se transformam em lides judiciais. Estas, sim, se resolvem. Porém, isso é
uma parte, mas a gente sabe que alimentando essas lides tem alguns conflitos que precisam sim ser transformados. Então, se a gente mexe nessa base, né, também se tem uma possibilidade de, quando se resolver essa lide, ou até quando vier uma sentença, isso vai fazer um sentido para aquelas pessoas, transformador nas suas vidas, e não ser algo do tipo o judiciário enlouquece a todos, né? Porque é um sistema que é enlouquecedor, e não é só para os jurisdicionados, né? Mas todos nós, né, ficamos e nos sentimos muitas vezes numa situação absolutamente kafkaniana, né? Então isso precisa ser modificado. Bom, mas vamos lá. Então, na família a gente tem essas peculiaridades e, como eu falei, né, cada um ocupa um lugar e exerce uma função. E nós temos as famílias disfuncionais, ou seja, aquelas em que o exercício das funções está desbalanceado. E aí o papel do mediador, a função do mediador, é buscar o quê? Esse reequilíbrio no exercício das funções. Isto só pode se dar a partir do reconhecimento dos lugares, o reconhecimento das diferenças e também a mobilização para as pessoas que há outros caminhos possíveis, né? A gente só briga quando não tem mais jeito, né? Quando a gente perde a esperança. Então, o mediador é aquele que também traz uma certa esperança. Porém, ele também é alvo de muita expectativa. E aí vem também o lugar do mediador, toda a formação do mediador e a capacidade de saber que ele vai ser dispensável mesmo, né? E a gente quer, todo mundo quer, né, ser amado, reconhecido, né? Mas o nosso papel é que as pessoas ali possam se reconhecer. Então, como é que se mede uma mediação, né? Na medida em que o mediador não é mais necessário, porque no lugar dele entrou a comunicação. Bom, quanto tempo eu tenho, gente? Olha só, que maravilha. A Fer me falou, né? Mas, eu esqueci de me descrever, desculpem. Eu sou loira, por isso não olhei o relógio, loira 2 vezes, natural e pintada, né? Sou branca, quando vou à praia tenho que passar filtro solar 2 vezes para tentar chegar no 100, né? Sou estatura mediana, né? Mais para o magro, já fui bastante, atualmente como eu tenho 70, então a gente não consegue manter aqueles, né? A magreza anterior, né? Que mais que eu posso me descrever? Bom, estou com uma roupa branca e uma echarpe listadinha de azul e branco, e que mais? Tem olhos azuis, né? Então, é isso. Bom, então, ainda tenho aí alguns minutos. Bom, então, qual é o papel do mediador na família? É buscar, então, esse reequilíbrio no exercício das funções. E isso só pode se dar através do reconhecimento e da revalorização. Eu disse que os nossos tempos são tempos de confusão, são tempos de questionamento das nossas identidades. E a família, a gente tem visto, hoje em dia fala-se até em direito das famílias, para frisar que as famílias são plurais, né? E se organizam de várias formas, ou seja, o direito não diz mais o que é família e o que não é família, e considerando umas famílias mais de família do que outras, né? Mas sim há uma inversão, e mesmo o direito, né? As fontes do direito, a gente vai colher, né? O direito está quase correndo atrás das modificações sociais, né? E tem que, né, acelerar o passo. Bom, então, a família também é o lugar de questionamento profundo das nossas identidades, inclusive porque né, ser a adolescência, a infância, né, a maturidade, a velhice, também estamos todos questionando tudo isso, né? Até velho, idoso, não, ancião, né, e mudaram as idades, né? Então a gente tem aí tempos de muita liberdade, mas também de muita angústia. Eu trago para vocês da psicanálise então, essa questão do conflito, né, que conflito é inerente, a angústia, ela faz parte também da nossa vida cotidiana, um certo quantum de angústia, porque se não tiver um quantum de angústia, a gente está naquela linha reta que ninguém quer, tá? Então, uma certa angústia, e o questionamento das nossas identidades. E ainda, nossa identidade mental
ela é também identidade formada por... Ela é bissexual, ou seja, nós temos componentes femininos, masculinos, e aí a gente pode até colocar LGBTQIA+, né? Ou seja, todos temos esses componentes e nós vamos, então, ter uma certa plasticidade na nossa identidade, como vemos essa plasticidade no exercício das funções dentro de uma família. Ou seja, mãe, mulher pode exercer função paterna, pai, homem, pode exercer função materna e todas as variações. Isso tudo trouxe, claro, muito mais angústia, né? Também muito mais liberdade. Então, o mediador, ele precisa ter claro esse respeito, né? Primeiro, a como aquela família é constituída. Cada família é constituída de um jeito. Né? Quais são os valores daquela família? Né? Como é que famílias mais tradicionais, o cuidado para não imprimirmos as nossas ideologias quando estamos diante de um sistema. E esse é um cuidado muito, muito importante, porque bobeou, a gente também tem inconsciente, né? Bobeou, a gente, né, traz um pouco as nossas ideologias. Então, isso é fundamental. Me disseram para falar também um pouquinho a respeito desse conceito, né, ou do que está acontecendo a respeito de alienação parental, né? E eu gosto muito dessa expressão alienação parental, porque eu diria até que o que a gente tem é uma alienação da parentalidade. Precisamos, para nos constituir psiquicamente, alguém que exerça a função de pai, alguém que exerça a função de mãe, né, com essa intercambiabilidade que eu falei, e mesmo se não tiver essa pessoa, esse lugar está vazio, e nós precisamos também desse casal parental, ou seja, nessas funções complementares, existe então a importância desse casal parental. Óvulo e espermatozoide precisa juntar os dois, né? Senão não tem a gente, né? E a mesma coisa a gente tem em termos de família. E quando se tem uma disfuncionalidade na família, em que uma das funções está necessariamente ampliada, aumentada, né? Muito fermento nessa função, a outra função fica aí e muitas vezes alijada, e algumas vezes um quer fazer o papel e exercer a função de dois, e aí a gente tem essas questões de alienação parental. Nunca é um alienado e o outro alienante, porque aquele que está fazendo alienação parental, mesmo de forma inconsciente, também está se auto-alienando da sua função. E o que fica, no final das contas, alienado é a função parental. Se nós conseguirmos trazer isto, né, estaremos fazendo aí um grande ganho, mas isso faz parte, né, do nosso conhecimento. Tem se utilizado muito também, isso é uma novidade, os planos de parentalidade. Né? E nesses planos de parentalidade, então, né, por meio, né, ou com o concurso de um mediador, né, aquele par parental vai fazer como se fosse uma carta de intenções de como é que eles vão exercer esta parentalidade de forma complementar. Por que a lei da guarda compartilhada não pega? Por que a gente tem essas... Porque não estamos cuidando deste casal parental. Então, esses planos de parentalidade, e a minha sugestão nesses planos de parentalidade é que sejam feitos por um mediador, né? E esse mediador, então, vai ser o catalisador, né, daquela vontade das partes, né, que não vai ser substituída pela vontade do terceiro, né, ou até pela vontade do perito hoje em dia, hein, gente? Porque isso é uma coisa, é uma discussão que a gente precisa ter, né? Quem está dando a sentença são os peritos, né? E é uma sentença sem recurso, né? Não tem nem embargos, nada disso, mas isso é... Pois é, então, bom, mas de qualquer jeito, vamos lá. Então, esse plano de parentalidade, feito por um mediador. Este mediador, de repente, não deu a lista, engasgou, né? Não se transformou o conflito, se transformou em impasse, vamos ter outra função. Não é o mediador, mas aí ele vai fazer o quê? Uma conciliação. Então, vamos mudar a página. Até aqui está... Agora, né, vou sugerir algumas coisas e vamos ver o que dá para a gente fazer. Lógica da mediação, lógica da conciliação, não deu certo. O que faz? Vai para o juiz.
Né? Percebam, a escola, não sei o quê, vamos resolver no plano de parentalidade. Vamos ver como é que isso é viável. Fase 1, mediação. Fase 2, resolveu. Fase 2, conciliação. Fase 3, então, um terceiro vai dizer como é que tem que ser. Tá? Então, eu trouxe isso para exemplificar a possibilidade de utilizar todas essas situações dentro de uma família, ao invés de continuarmos a fazer do poder judiciário o sócio oculto dos nossos conflitos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Gisele. Como sempre, brilhante nas suas apresentações. E eu passo a palavra para a doutora Célia. Bom, novamente aqui, não vou me descrever, porque eu já me descrevi na mesa anterior, para facilitar aqui os trabalhos. É uma honra estar aqui presente, né, com a Adriana Garrido, com a Mônica Gama e com a querida Gisele Groeninga, em que já estivemos juntas em algumas mesas e numa história aí de mediação de muito tempo. Né? Bom, deixa eu ver se funciona. Funcionou, ótimo, voltou. Ok, então vamos lá. Queria falar para vocês sobre a mediação como metáfora do kintsugi, que é a arte japonesa do ouro restaurando cerâmicas quebradas. E aqui pensando um pouco, Gisele, na lógica das relações e dos vínculos. Né? E também, dentro disso, eu queria falar para vocês hoje sobre a litigiosidade, né, e a mediação de conflitos em narrativas de alienação parental. Porque eu acho que essas narrativas têm um poder muito grande. Né? E ela esconde, né, o que tem por trás, muitas vezes, de vínculos que não estão suficientemente fortes para serem garantidos. Né? Então, o que nós falamos muitas vezes que é... Sim, eu posso falar para vocês de 60 mil horas de atendimento e mediação. Não só por mim, mas no projeto íntegro. Né? E quando eu falo isso... É raro ver os casos que são assim, muito radicais, né? Não deixa, não faz. Você encontra crianças e adolescentes que, de fato, o vínculo com aquele pai, com aquela mãe, porque também não é privilégio de ser o pai alienado ou a mãe alienada no sentido dessa narrativa de alienação, né? Mas como é esse vínculo? Né? Como é essa relação? Mas eu tenho contato. Tem contato? Mas me fala da qualidade desse vínculo. Ter contato não é ter um vínculo que seja funcional. Né? Então, dentro disso, quero falar para vocês de litigiosidade e também desse aspecto da narrativa de alienação parental. E, dentro disso, fazer um caminho, um percurso um pouco diferente do que a Gisele trouxe aqui, a professora Gisele trouxe aqui, né? Sobre os tempos da separação. Né? A mediação como espaço de reconhecimento, restauração e ritual de passagem. Né? Porque a gente sabe que, muitas vezes, quando há separação, as pessoas são pegas em tempos diferentes e elas não transitam juntas por esse momento. Né? Então, o que acaba acontecendo dentro disso? A vida continua. A gente tem até um slogan que a gente utiliza. A vida continua com a separação, mas como? Né? E o que a gente faz por isso? Né? Então, a falta de sincronia nos tempos na separação, que faz com que o rompimento de laços de afeto, muitas vezes inesperado, esse rompimento, isso é uma outra questão que a gente tem estudado bastante, lá na PUC tem uma colega, a Virginie, que pesquisa rompimento de relações conjugais de forma inesperada, no sentido que um cônjuge não sabe que isso vai acontecer, e como isso dita as novas relações, de uma forma muitas vezes trágica. Né? Muitas vezes inesperado esse rompimento, e que gera marcas para futuras relações. Vou só desligar aqui a da Gisele. Tá dando... Meu? Agora voltou. Não, é assim mesmo, que eu fui alertada pelo Rui, que eu fiz a mesma coisa na primeira mesa. Né? Isso gera marcas, né, nessas futuras relações. A prisão e amarras ao passado que não permitem o avanço ao futuro. Então, eu fico lá, muitas vezes na relação conjugal mal resolvida, numa separação, e eu não permito transitar, e eu aprisiono nisso também os meus filhos, né? Confundindo um pouco, ou totalmente, o que sejam relações conjugais com relações parentais. E aí eu vou usar parental, Gisele, que a gente não usa mais para poder facilitar a compreensão do que eu quero dizer. Né? Então, vamos lá.
Nem sempre o processo judicial é evitável, mas precisamos entender como jogá-lo. E o jogo tem que ser fair, tem que ser justo, tem que ser correto. Eu medeio, mas eu também advogo. E eu tenho muita dificuldade quando eu encontro um processo em que, em vez de ser tratado como será o convívio familiar, uma parte ou a outra é desqualificada. Ela é uma péssima mãe. Né? Ela é horrível. Ele é péssimo, ele é horrível. Por que nós, mesmo no contencioso, né, também não utilizamos a lógica do plano de parentalidade? Eu lembro que quando... Aí vou trazer a idade. Né? Quando eu era estagiária de Direito, né, nós fazíamos defesa em algumas investigações de paternidade. Naquela época não tinha exame de DNA. E aí o que era feito na petição? Você via aquela pessoa é uma desqualificada, ficou com todo mundo, então não pode ser pai. Eu não posso ser pai dessa criança. Graças a Deus, a prova técnica nos livrou disso tudo. E eu pergunto, por que nós não podemos fazer o mesmo com o convívio familiar? E na inicial, já trazer, olha, eu tenho essa oferta a ser feita deste plano. E não sou eu que estou inventando isso. Eu estive na Universidade do Oregon, falando sobre mediação e meio ambiente, e eles me fizeram passear por uma série de lugares. Né? E um dos lugares foi a escola jurídica da Universidade do Oregon, né, mais ou menos o 11 de agosto, em que eles traziam ali, naquele momento, como eles faziam. E no Oregon é assim, você apresenta um plano e você contesta com outro plano. E o juiz vai julgar plano, e plano é mensurável. Por que a gente não faz o mesmo? Claro que pela mediação é incrível. E se não der samba, em vez do juiz julgar, a gente pode fazer a mediação para tentar trazer essas realidades diferentes a um plano conjunto de convívio familiar. Então, assim, vamos tentar sair um pouco da investigação de paternidade da década de 80 e trazer para a realidade dos anos 2024 essa mesma lógica técnica de trabalhar. E muitos que aqui acredito que não tenhamos só mediadores, né? Eu estou falando aqui para a advocacia que também atua no contencioso. Né? Se o spin está indo rápido na ofensa, eu não preciso seguir nesse spin. Eu posso desacelerar. Né? Eu posso trazer na lógica do que eu quero, qual é a posição do meu cliente sem ter que derrubar o outro. E o jogo ser justo. Porque nós temos aí uma criança. Crianças, né? E eu vou pedir, agora eu não sei como fazer aqui para fazer funcionar. Vamos lá. Um filme que a gente fez para o alerta para pais e mães, genitores, cuidadores, sobre a litigiosidade. Né? A litigiosidade hoje está entre os fatores prejudiciais ao desenvolvimento infantil. Tem pesquisa sobre isso. Gera desde a obesidade, que lá atrás vai estourar na questão de saúde, né, em questões cardíacas, questões de desajustes mentais, etc., suicídios, etc. Então, sim, a litigiosidade é um fator prejudicial ao bom desenvolvimento de crianças e adolescentes. Eu quero passar o filme para vocês aqui. Fomos nós que fizemos toda a caixinha de areia, tudo em caixinha de areia, mas aí... Vamos lá.
aí tem as referências, né? Depois, quem quiser ter acesso, inclusive como uso de material, para que a gente faça esses pais, essas mães, refletirem um pouco. Mas, voltando um pouco e dando seguimento. Obrigada, gente, deu trabalho. Viu? Ninguém é cineasta, ninguém é diretor, mas a gente resolveu. Então, vamos lá. Né? As narrativas de alienação parental. Né? Eu falei de vocês das 60 mil horas de atendimento lá no Projeto Íntegra, né? Em mediação. E eu posso afirmar que a gente precisa rever esse conceito de alienação parental. Né? Como a gente trata e como a gente faz a apropriação desse tema. Né? E mesmo que haja algo que deva ser feito, né, em relação a vínculo ou não, como que a gente faz isso? Né? Porque é fato, muitas vezes nós estamos mediando uma relação em que tem essa narrativa de alienação parental, só que a gente não avança. Temos que entender também até quais são os nossos limites. Né? Mas como fazer avançar? Então, eu quero trazer para você, né, para vocês, essa questão dos vínculos frágeis, né? O contato não significa vínculo, envolver os filhos em assuntos de adultos. Gente, eu estou mudando aqui o meu, mas não estou mudando de vocês, né? Ah, meu filho é super maduro, tem 4 anos de idade, eu estou tratando o assunto da mediação com ele e do processo judicial também. Né? É quase um letramento de parentalidade, né? Se a gente parar para analisar, que precisaria ser feito. Né? Filhos que se colocam a tratar de assuntos de adultos, porque também tem, de um lado, você levar a criança ou adolescente a esse assunto, mas tem outro que ele começa a notar um sofrimento extremo e ele não, muitas vezes não quer que tenha esse sofrimento. Né? Tem esse sofrimento. E aí ele se miscui nesse assunto. Né? E muitas vezes sai em defesa de um dos genitores, como a gente viu ali no filme, né? Nas imagens. Né? E aí a mistura está feita. Porque se eu acredito que minha mãe ou meu pai está sendo lesado pela minha mãe ou pelo meu pai, pelo outro, né? E eu saio na defesa, eu vou querer estar com ele? Qual a qualidade da minha relação com ele? Então, acho que essas questões nós precisamos trabalhar, explicitar e avançar na mediação com elas. Né? E aí nós temos situações em que a narrativa de alienação parental traz a narrativa de violências e, muitas vezes, a criança, quando expressa, ela expressa que foi contra ela. Foi em relação ao ex-cônjuge. Mas será que também não foi em relação a ela? Né? Ela estava naquele contexto. Né? E em alguma dada idade, aí a Gisele vai explicar melhor do que eu não entendo, né? A indefinição da mãe com a criança, ela é muito grande. Então, se a violência em relação à mãe, quando está amamentando aquela criança, claro que no contexto é contra a criança também, ela vai enxergar sempre que aquela violência foi contra ela. Porque ela é indefinida com a mãe, naquele momento. Né? E, muitas vezes, nós temos aquela coisa de tanto se fala, nossa, filhinha, como você está sofrendo com essa situação que a mamãe está gerando ou que o papai está gerando. Nossa, eu estou junto com você. Isso é uma forma de alienação. E nós vemos também situações, e talvez não seja, muitas vezes aí vão um pouco para o consciente, né? Eu resolvi mal minha relação, e não quer dizer que eu esteja fazendo aquilo para desqualificar o outro, mas é que eu não consigo. Né? Eu faço uma metáfora que é bem ridícula nas sessões de mediação, que é a seguinte: você já comeu pizza de alho? A pessoa fica olhando para mim com uma cara de assustado, os advogados, colegas especialmente. Né? Já. Quantas vezes você não percebeu que você estava cheirando a alho e todo mundo estava percebendo? Será que o teu sofrimento não é perceptível a todos, inclusive aos seus filhos? E eles estão aqui querendo te defender por amor e não querendo estar com outro? E o quanto a gente entra tarde nas mediações, nessas questões familiares. Eu tenho entrado em casos, porque chega para mim o que é violência, né? Abre aspas, violência. Como se o resto não fosse. Né? Já depois de 8 anos. Aí a coisa já está estragada, né? Já está bem complicado. Tá? Vou também falar para vocês, então, aqui tudo isso aqui, tudo isso eu já falei, memórias implantadas. E aí tem aquela ideia de memória implantada como algo assim, sabe, realmente terrorista. Não precisa ter terrorismo.
elas podem ser implantadas de uma maneira muito sutil nessa relação disfuncional. E inconsciente mesmo. É isso aí. Né? E temos as memórias reais, que a gente também tem que entender que existem crianças que são abusadas, que a gente precisa dar voz à vítima, mas que eu posso falar para vocês. O número de casos atendidos, essa proporção é quase inexistente. Depois, o que você faz com isso? Eu acompanhei um processo em que era legado ao pai, ele ficou anos durante a pandemia sem ter contato com a criança, de 3 anos. A juíza dá a seguinte sentença: eu tenho vergonha de estar julgando esse caso. Ainda bem que eu não sou juíza da família. Porque senão você não teria mais contato com essa criança. Está isso escrito numa sentença. Porque tem coisas que são éticas e tem coisas que não são éticas. Né? Mas a gente precisa dar voz, né? Entender que vítima também tem que ser escutada. E como a escuta de crianças e adolescentes é muito difícil nesse contexto. Né? Então, vamos lá. Vocês já ouviram falar de visitas mediadas? Yes! A gente está testando um método lá no Projeto Íntegra já há alguns anos, começou um pouco antes da pandemia, assim, um pouco, digo, alguns anos antes da pandemia, mas não tão lá atrás, no começo. Né? Qual é a ideia? A gente está testando e está testando como método mesmo. Né? Ao encaminhamento judicial, no nosso caso, porque é assim, esse recorte que a gente faz, mas podia fazer no não judicial também. Tá? Ao recorte. E aí o que nós fazemos? Sessão de mediação com todos os envolvidos no conflito, pai, mãe, avô, avó, advogados, etc. E definimos um plano de visitas mediadas. Né? Alinhamos com os profissionais de psicologia. Então, digamos, a criança tem terapia com o Dr. João. A gente liga para o Dr. João e fala, vamos alinhar. Você vem para a mediação numa sessão privada? Venha. Quer vir na conjunta para você ver qual é a dinâmica sistêmica? Às vezes eles querem, com o compromisso de sigilo da mediação. E aí todo o atendimento é alinhado, da mediação e atendimento psicológico. Quando necessita social também a gente faz, porque a população que a gente atende é uma população que também necessita esse aspecto. Garantimos que haja 4 sessões de psicoterapia prévias, né, ou que o profissional que esteja atendendo faça com o foco para as visitas mediadas. Tá? Nós fornecemos atendimento psicológico, clínico, no íntegra, é breve, ok, mas o nosso breve é 2 anos, 1 ano, 2 anos, enfim, não é tão breve assim. E acaba acontecendo que é preparado esse pai, essa mãe, eventualmente o avô que está ali, que é quem cuida da criança, a avó, etc., para que as visitas mediadas aconteçam. Tá? E aí, nós fazemos 4 sessões de visitas mediadas com suporte em psicoterapia simultâneo. E essas visitas vão acontecendo em mediação. Elas são mediadas, não é só como visitário, vamos lá para o CEVAT, ficam. Não, a gente está junto e a gente consegue dar o feedback. Né? Você percebeu quando você foi entregar teu filho que você fez assim? No privado, em cálculos. A mesma lógica da mediação com sigilo, etc. Tá? E aí nós temos o retorno às sessões de mediação e tentando organizar acordos provisórios de planos de parentalidade co-construídos. Por que provisório? Não esperem que a gente faça teste de realidade que vai funcionar. Um dia até provo, né, pelos aportes da psicologia que eu tive a oportunidade de ter, que teste de realidade funciona até a página 2, ou até a página 1, diria eu, se não a introdução. Tá? É feito o pacto, né? As visitas são estabelecidas, ou se não sai o acordo, vamos seguir o que o juiz fez, a gente continua acompanhando. Eu posso dizer para vocês que nós devemos ser muito chatos. Tem dado sucesso, só para eles não terem que encontrar com a gente de novo. Tá? Mas está dando certo. Tá? E aí, a gente fica na sala fazendo mediação? Não. Vou contar. A gente sai do ambiente. Eu tenho feito uma no Parque Buenos Aires. A gente faz aula de tai chi com aquele pai, com aquela menina. A gente faz jogos de xadrez. A gente vai à exposição do Dalí. Sabe por quê? Ele até tem contato, mas a qualidade desse contato não está gerando uma boa vinculação. E hoje, vai ficar eterno? Não, somos biodegradáveis. Senão, nós ficamos, né? Vamos sair agora. 2 visitas que vocês fazem como vocês querem fazer. Deu certo, a gente
Ok, não deu, vamos voltar e debater isso, debater como vai ser feita a mediação, né? Então, assim, é para não deixar, né, aqui vai indo museu, jogos, aí volta aqui um pouco, né? Então, o que eu quero dizer, né? A sensibilidade do mediador, da mediadora, em não sobrepor a cena quando isso acontece. Você está lá junto nessas visitas mediadas, né? Não forçar que tenha uma interação. Porque a gente está percebendo que alguns visitários, essas partes são forçadas a terem uma interação e elas não querem. Você vai aos poucos. E prepara esse pai ou essa mãe que não está conseguindo ter contato com o filho ou com a filha, para que ele consiga entender que estão marcadas 3 horas de contato e aquela criatura só quer uma. Ok, vai com o tempo. E, para finalizar, gente, eu não vou ler aqui, mas o que eu quero dizer para vocês, há casos que nem com tudo isso vão chegar em algum lugar. E aí a gente tem percebido alguns pais que querem desistir e falam, oh, tentei tudo. Estou terminando, Fê. Já tentei tudo e não consegui, né? Alguns pais têm optado por fazer, para evitar que, inclusive, seja configurado o abandono afetivo, cartas para os seus filhos, ou vídeos para os seus filhos, falando o que eles sentem, com o compromisso de não falar do outro, né? O que eles sentem, o amor que eles sentem, o que eles desejam, e que as portas estarão eternamente abertas, com contato para essas crianças. E, por incrível que pareça, em alguns casos, passado um ano de não ter mais a pressão de querer ver, essas crianças, esses adolescentes procuram os pais. Então, é também entender esses tempos, né? Para tentar entender esses tempos. Está em pesquisa ainda, a gente está vendo o que funciona melhor, o que não funciona, mas é não desistir, sabe? Achar que há mecanismos que podem ser híbridos, que traz vários aspectos, e a gente faz a construção de um método num desenho. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Gente, obrigada. Obrigada, doutora Célia, nossa vice-presidente da comissão. Maravilhoso. E parabéns também pelo projeto Íntegra, maravilhoso. E eu vou passar a palavra para as considerações finais do nosso painel para a doutora Mônica de Andrade Gama. Eu liguei, né? Bom dia, né? Acho que é bom dia ainda a todos. Bom dia, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. A convite da nossa presidente, Fernanda Tartucci, e ao lado de figuras muito famosas e né, ligadas a esse tema, e a Adriana, que é uma grande querida parceira aqui dentro da mediação e dentro da nossa vida. Eu anotei alguns pontos, óbvio que todos os pontos são relevantes, mas anotei alguns pontos que eu gostaria de enumerar, só para a gente pensar nesses pontos, né? Então, interdisciplinariedade, isso significa democracia nas sociedades, a família é complementariedade, né? A família se relaciona umbilicalmente com complementariedade. Todos somos seres vulneráveis e precisamos uns dos outros. Quer dizer, nós, mediadores, precisamos uns dos outros para fazer a mediação andar, para fazer a mediação crescer. Interação, reequilíbrio, esperança, expectativa, plasticidade, plano de parentalidade, é uma obrigação e é uma obrigação mesmo dos mediadores quando estão à frente de uma família principalmente disfuncional, quer dizer, ajudar nesse plano de parentalidade que é tão difícil para os pais que estão em conflito conseguir fazer. Narrativas, né, que a Célia mencionou, quer dizer, dar atenção às narrativas, conhecimento, jogo justo, né? Então, isso tanto na mediação quanto no litígio, se infelizmente isso acontecer. A importância do relacionamento dos pais, uma das principais
palavras para mim, ou frases para mim, é voz aos filhos, né? Então, eu não posso deixar de mencionar aqui as práticas colaborativas, da onde eu sou coordenadora na comissão da Fernanda, que é uma prática não litigante de advocacia, onde existe uma complementariedade, pode existir uma complementariedade com psicólogos e profissionais de finanças. E uma das grandes qualidades do processo das práticas colaborativas é dar voz aos filhos, né? Isso é muito importante, porque as crianças ficam, né, como a Gisele e a própria Célia comentou, as crianças num processo de separação, seja litigioso ou não, fica abandonada, né? Então, cadê os filhos? Então, às vezes se monta um plano de parentalidade onde não se atende aos filhos, atende os pais, né? E aí já vi soluções onde, então, mamãe combinou, toda quarta-feira você vai para o papai, na sexta também, vamos fazer um plano de parentalidade bem equilibrado. E aí a criança falou assim, mãe, você lembrou que eu tenho judô sexta-feira a um quarteirão da sua casa? Né? Então, dar voz aos filhos é extremamente importante. E outra coisa que é muito interessante no projeto da Célia é a terapia prévia. Não adianta nada a gente começar uma mediação ou começar um trabalho com crianças sem terapia prévia. Quando esse processo de mediação é feito sem a terapia prévia, isso depois demora, né? Esse processo é um processo demorado, não tem como, até pela agenda dos mediadores, a agenda dos próprios mediados, a gente ter a terapia prévia, né? Quer dizer, essa terapia prévia andando lado a lado com as pessoas que estão sendo, digamos, vítimas, vamos usar esse termo, desse conflito, né? Não adianta nada a gente fazer uma terapia depois de um ano que as pessoas estão num trabalho de mediação, né? A terapia prévia e concomitante traz um trabalho muito importante para essas pessoas. Então, era isso que eu tinha a dizer. Fico muito feliz de estar aqui. E um abraço a todos. E vamos lá, um bom congresso. Dri, quer encerrar? Não, só agradecer a presença de todos, e principalmente das nossas palestrantes, e desejar a continuidade desse congresso com muito sucesso. Obrigada a todos. Muitíssimo obrigado a todos vocês, doutoras.